Estamos de volta, programa Conexão aqui na sua TV Metrópole, todo domingo, 9 horas da manhã. A reprise agora em novo horário, de sábado para domingo, a partir da meia-noite. Você comigo, sempre aprendendo muito, sempre se emocionando e sempre tendo oportunidade de poder colocar na sua casa o que há de melhor, né? Que é cultura, que é educação e muita informação. Ah, e aqui tem utilidade pública também. Hoje eu trago para vocês uma convidada especial, uma pessoa que eu já conheço há um tempo, uma profissional de primeira, é a Priscila Rocha, ela é fonoaudióloga, está comigo hoje, eu tenho o prazer de recebê-la. Ela, além de fonoaudióloga, ela também tem outras aí, vocações, nós vamos falar tudinho para vocês agora. Como é que vai, Priscila? Tudo bom? Tudo bem, é uma alegria enorme estar participando do seu programa. Como fonoaudióloga, eu preciso lhe elogiar, porque a sua comunicação ela é muito eficaz. É mesmo? E eu sou uma admiradora. Ah, obrigada. E olha, gente, não é conversa fiada, não. Faz tempo que eu chamo a Priscila para um programa. Aí nunca dá certo, sempre tem um compromisso, outro, mas finalmente deu certo. Eu cheguei a te convidar, eu pensei, será que dessa vez vai dar para a Priscila vir? Mas que bom que deu certo. Obrigada. Bom, então vamos começar falando sobre a sua profissão, né? A fonoaudiologia entrou na sua vida de que forma? Você acredita que a fonoaudiologia entrou porque eu cantava na igreja? Eu cantava na igreja desde mais nova e achei que a fonoaudiologia, olha a minha inexperiência, não pesquisei, simplesmente deduzi que a fonoaudiologia, que trabalhava com voz também, ela me levaria a ser uma grande cantora. E foi assim que eu entrei nessa ciência tão importante e acabei descobrindo que a fonoaudiologia não é só isso. A gente estuda um pouco da voz saudável, mas a gente também vai estudar a voz e a comunicação humana, na verdade, que é bem mais abrangente do que apenas a voz, também a voz patológica, né? E a comunicação humana de um modo geral. E também hoje nós podemos falar que a comunicação, muitas vezes ela é travada porque a pessoa ou tem vergonha de falar em público, ou tem vergonha de conversar entre amigos, com outras pessoas, isso acontece muito. Ou ela tem medo de falar e não falar direitinho, é muita coisa que acontece. E isso causa também a tal da baixa estima, né, que as pessoas chamam. Sim, é verdade. Muitas pessoas nos procuram porque querem aprender a falar, se posicionar em público, e aí tem uma timidez, mas muitas das vezes você acertou exatamente isso. Muitas das vezes a timidez não é especificamente porque não sabe lidar com o público, é porque acha que a sua forma de se comunicar, ela não está apropriada, não está adequada, e isso traz à pessoa aquela insegurança. Então ela vem para nós para que nós possamos fazer um trabalho de articulação, e ela se torna mais segura e acaba conseguindo sim impactar ali aquele público que ela que está aguardando na verdade por ela. Você atua mais na área infantil ou com adultos? Ou idosos, né? A verdade é que na minha primeira oportunidade de emprego, logo que eu me graduei, foi dentro de uma escola. Então eu trabalhei com crianças como fono educacional. Depois tive a oportunidade de participar da fonoaudiologia clínica, que é atendimento dentro de consultório, e aí fui trabalhar apenas com profissionais da voz, que são professores, locutores, pastores, cantores. E aí eu passei 9 anos trabalhando exclusivamente com adultos profissionais da voz. Hoje continuo trabalhando com profissionais da voz, porém, devido à alta demanda, à alta procura de atendimento para crianças, então a gente abriu também mais essa oportunidade no nosso consultório e hoje nós temos assim, uma grande parcela de crianças em nosso atendimento. Em relação às crianças, quais são os casos mais frequentes desses pais que procuram um atendimento fonoaudiólogo? Na verdade, quem mais nos procura são aquelas crianças que estão com atraso no desenvolvimento da fala, atrelado ou não a um transtorno, algo que esteja impedindo mesmo esse desenvolvimento natural da fala, e crianças também que têm dificuldade na troca, né, dos fonemas, troca o R pelo L, o P pelo B, então isso tem nos procurado bastante. Qual é o tipo de dificuldade, a gente chama de dificuldade, é isso? Pode chamar de dificuldade, sim. Que a criança possa ter, né? Sim. No caso do meu filho era dislexia, ele trocava mesmo X, J, T por D, B por P. No caso foi da dislexia, essencial levar ele na fono e foi só assim que
Hoje ele, de repente, não tem mais traumas, né? Uhum. Porque foi cedo que a gente viu isso e aí a gente começou a entender a dificuldade dele para poder ajudar ele também. Sim, para você ver o valor do atendimento precoce, né? Se você deixa passar por muito tempo, a criança vai se acostumando a falar de uma forma inadequada e ela cria mecanismos de defesa. E ela fica frustrada, E ela né? fica frustrada, começa a sofrer um processo de bullying, é muito comum também que isso aconteça. Né? As crianças que têm dificuldade de leitura, nós temos também no nosso consultório crianças de 12 anos de idade, inclusive, com grande dificuldade de leitura, e isso também atrapalha no processo de escrita e faz com que os amiguinhos brinquem ali, tirem sarro, né, com a criança. Então, tudo isso ainda piora a situação dela. Então, quanto antes você perceber que tem algo de errado com a sua criança e procurar ajuda profissional para fazer uma avaliação. Vamos entender o que está acontecendo. Será que realmente é questão de tempo com o tempo? Ou será que tem algo por trás e ela realmente precisa de uma intervenção? Então, quanto antes procurar, quanto antes os pais perceberem isso e procurarem uma ajuda profissional, melhor para a criança. Então, agora vamos falar da inclusão, não é? A gente conversou sobre isso, falar a respeito desta inclusão nas escolas, né? A verdadeira inclusão. Com isso que você falou para mim, né, nasceu em você uma vontade de colocar isso para fora e tentar lutar mais por este tipo de atitude, de repente, de autoridades para fazer com que a inclusão na escola seja feita de forma mais adequada. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, o que é que você está pretendendo fazer, o que é que vem daqui para frente? Eu tive minha primeira oportunidade de emprego numa escola de uma inclusão genuína, verdadeira, mas era uma escola particular. E lá nessa escola, nós tivemos a oportunidade de instalar uma metodologia de trabalho que fez com que as crianças, ao longo do tempo, quando elas foram evoluindo, ficando mais maduras, chegaram no momento na época chamava-se vestibular, hoje é o Enem, né, na época era vestibular, elas passaram. Então, nós conseguimos levar crianças com autismo, com paralisia cerebral, com surdez. Nós levamos essas crianças a terem a oportunidade de se graduar, de ter uma profissão, ganhar seu próprio dinheirinho, né? E ao longo do caminho da minha vida, depois desse sucesso que a gente teve, eu fui trabalhar na parte clínica e lá atendi adultos. Muitos desses adultos eram professores da rede pública de ensino. E eles me traziam muitos questionamentos sobre o autismo, tem muita criança chegando na escola e a gente não está sabendo como lidar com isso. Então, foi muito frequente. E eu comecei a me lembrar desse trabalho, desse tipo de método que a gente havia instalado nessa escola e que havia funcionado. E eu parei para pensar, poxa, por que a gente não tenta oportunizar as crianças da rede pública de ensino a terem realmente esse amparato também dentro da escola? E aí a gente pega não só o aluno, como também a gente chega na categoria de professores, não só capacitando o professor, mas também cuidando do professor. Porque muitas das vezes a gente acaba se esquecendo que o professor, ele não está ali só para cuidar do aluno, ele precisa também ser cuidado. Sim. Então, o fonoaudiólogo dentro da escola, por exemplo, que essa era a nossa proposta, cuidar vocalmente do professor, né? A parte de prevenção, aquecimento de voz, desaquecimento de voz. Porque o professor grita muito, às vezes precisa falar muito alto, Passa o dia inteiro né? falando, quando as crianças, essa parte de a forma como eles dão aula, salas despreparadas, muito quentes, sem um microfone, aquela coisa, então a criança fica com muito calor quando volta dos intervalos, né? Então muito agitadas, é difícil o professor controlar, acaba gritando, já tem falado demais porque a demanda de uso vocal realmente é muito alta, e aí isso faz com que o professor precise gritar, precise falar mais alto. Então essa parte de cuidado com o professor, ela é de extrema importância, né? Não é só capacitar o professor. Então esse projeto que nós tínhamos nessa escola particular, ele era muito abrangente. Ele envolvia a capacitação, mas também a prevenção e a reabilitação do professor que já tinha uma patologia laríngea instalada. E aí ia para a parte da criança também. E a gente cuidava da criança, fazia uma avaliação, preparava a criança. Aquela disciplina que a criança não dominava, por exemplo, matemática, ela conseguia se concentrar no português, na sala regular, junto com os amiguinhos, tendo ali aquele momento de inclusão social. Porém, ela não conseguia acompanhar a matéria de matemática, então nós tirávamos a criança da sala naquele momento, tinha um espaço reservado para ela, junto com um monitor, que era uma pessoa também da área, ou um fonoaudiólogo, na verdade um aluno da fonoaudiologia, ou um aluno da psicopedagogia, da pedagogia, de forma que não era um simples cuidador, mas era alguém mais preparado, que podia dar um suporte àquele aluno.
E aí ela ia vivenciar a matemática, ou seja, a inclusão. Ela não deixa de ver a matemática, mas ela vai ver a matemática a partir do que ela consegue entender. Agora vamos falar de você daqui para frente. Certo. Conta pra gente assim, para fazer com que essa inclusão, que você seja um braço para fazer com que essa inclusão funcione, o que é que você está pretendendo fazer? Eu tentei de várias formas fazer isso na minha força, no meu pouco conhecimento. Eu tomei as dores dessas professoras que eram, na época, minhas pacientes, peguei esse projeto em escrito, coloquei debaixo do braço e fui nas regionais, na época em Fortaleza, fui nas regionais apresentar o trabalho e me coloquei à disposição para ser a fonoaudióloga que instalaria o projeto sem lucrar com isso, né? Era algo espontâneo, algo que eu queria ver acontecer, até porque como profissional seria incrível para mim. Eu seria a fonoaudióloga cearense reconhecida por ter colocado a fonoaudiologia, aquela metodologia de trabalho dentro da escola da rede pública. Então, eu me empenhei a isso. Fui em todas as regionais na época e, acredite se quiser, nenhuma topou, né? Mesmo eu dizendo que não ia lucrar nada com isso. Nenhuma topou. E aquilo me indignou bastante, sabe? E eu pensei, puxa, o filho da pessoa que tem mais condição financeira, ele tem essa oportunidade, talvez nem precise, porque os pais conseguem bancar, mas o filho da pessoa carente, que a gente sabe que vai precisar, não vai ter essa chance. Então, através de que meios eu poderia agregar mais? E aí foi quando eu descobri que através da política, algo que, diga-se de passagem, eu era totalmente avessa, eu só deixava para me inteirar de política quando chegava mesmo a época da eleição. Mas, assim, tomei coragem, coloquei o meu projeto debaixo do braço e fui atrás de algum parlamentar que pudesse me ouvir. E foi aí que eu conheci um deputado estadual na época que me recebeu muito bem, ouviu o meu projeto, fez várias anotações, criou um requerimento para que, pelo menos na categoria de professores, a fonoaudiologia pudesse chegar dentro da escola, que seria já uma porta de entrada. Mas, infelizmente, como assim, um projeto muito abrangente, o processo é muito demorado, ele sozinho não conseguiu muita coisa. E aí eu me encorajei, acredite se quiser, a partir daí eu passei a me engajar mais na política com essa visão da inclusão. E hoje eu aceitei o convite desse mesmo parlamentar que lá atrás me recebeu e que tentou me ajudar. Hoje ele me procurou, assim, esse ano ele me procurou e disse, Priscila, vamos levantar essa bandeira mais uma vez? Vamos lutar por esse projeto? E hoje estou de braços dados com ele, lutando por esse projeto e me tornei, sim, uma pré-candidata a vereadora em Fortaleza com essa pauta, a pauta da inclusão. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Aliás, já acabou, né? Você viu que o Darlan já passou ali, ó. Foi. Já acabou. Mas eu queria que você passasse para o pessoal de casa, né? Eu sei que você está conversando, o Instagram já está passando, mas fale aí o seu Instagram direitinho para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da Priscila Rocha. Tá certo. Sou Priscila Rocha, é o meu Instagram. E lá a gente está postando ao longo do tempo, né, as nossas propostas, as nossas ideias, nossa caminhada nesse projeto político também. Vocês vão amar, gente. Me siga lá e torça por mim bastante, porque eu vou segurar essa bandeira aí até o fim. Tá bom. Muito obrigada. E continue conosco que no próximo bloco vem o projeto Vozes Surdas. É a segunda parte daquele podcast super interessante que nós tivemos na semana passada, lembra? Então, agora é a continuação. Não sai daí que eu volto já.